Isso só alimenta ainda mais as esperanças aí, de repente, se rolar Brasil contra Brasil, de pelo menos ter um jogo épico de brasileiros aí amanhã. É verdade. Vamos lá, galera, vamos pro jogo, afinal de contas já tá rolando e aqui no canto inferior do mapa, então representando aqui o clã Brown e representando a raça Zerg, nós temos aí o também mexicano, o jogador azul, o jogador Shan. Isso, lá em cima a gente tem o Gene Wise de Zerg Vermelho, que são os jogadores. Agora que eu me liguei, né? Que tava tão tensa a partida passada, mas os dois jogadores estão no mesmo time, né? E disputando vaga. Pro time é uma infelicidade esse tipo de situação. Mas para os jogadores é só pré-jogo mesmo, mas dentro do jogo eles acabam esquecendo isso. E aí o que vale mesmo é passar para a próxima fase. Com certeza. Mas por outro lado também ele já tem garantido pelo menos um o time, né? Exato, tem os lados, né, os aspectos positivos de ter, se encontrar nessa situação, né? Tirar o melhor proveito possível da situação. Com certeza. Mas, Barba, então, estação de pesquisa Vânia, a gente já vê aqui o jogador Jim Rising tirando o fosso de desova, exatamente igual aqui para o jogador Shan. Por enquanto, a definição de jogo espelhado é o que a gente está vendo aqui, né? Os dois jogadores aqui com estratégia idêntica, mas também não tinha como deixar de ser isso nesse timing de jogo, né? Sim, sim, sim. Na verdade, eu fiquei cuidando bastante o jogo do Shan para ver se ele não ia apresentar aquele mesmo jogo que ele aplicou contra o Eric, né? Então ele não trouxe o mesmo jogo, não trouxe, né, aquela mesma estratégia para surpreender uma eventual expansão primeiro, mas o Jim Rising aqui está jogando de forma segura, os dois jogadores de forma bem segura, bem espelhado o jogo até então, e aí vão ver o que acontece então a partir de agora, quais vão ser as escolhas estratégicas. Pois é, cara, a gente vê aqui que o jogador Jim Rising faz uma opção por tirar 6 Ergnides, enquanto o adversário tá tirando só 2 aqui para manter um controle um pouquinho, para de repente fazer um scout, alguma coisa assim, o jogador Jim Rising já salta com 6. A gente vê também que isso reflete um pouquinho na quantidade de trabalhadores, já que o jogador Shan já tá produzindo 2, enquanto o Jim Rising tá produzindo 1, daqui a pouquinho o jogador Shan pode ficar um pouco na frente nessa quantidade de trabalhadores. Nesse mesmo tempo aqui que as bases vão ficando praticamente prontas, a gente vê num timing aqui praticamente parecido, a mesma coisa para as rainhas. Por enquanto, né, Barba, aquele jogo de ZVZ, aquele jogo de mirror match, né, que como seria PVP, como seria TVT, é um jogo muito parecido. Estão bem espelhadas as estratégias, a diferença foi a quantidade mesmo de Zergnídeos, o que o Jim Rising vai tentar. A ideia desses Zergnídeos a mais, né, com certeza é para dar uma snipada numa rainha. Porque aí, se ele snipa qualquer uma das rainhas, ele simplesmente acaba com o ciclo do adversário, né? Se não for, pelo menos para levar a terceira base, que o Shan parece que tá tirando bem rápido essa terceira base, hein? Pois é, essa terceira base vem muito rápido, o Jim Rising não conseguiu ter visão disso, ele já vem pra linha de minérios, o jogador Shan já tenta proteger essa rainha, vai pra expansão natural, onde tem a rainha um pouquinho mais exposta, mas o Shan já posiciona essa rainha entre as jazidas de minérios, vai tentando causar um pouquinho de dano aqui, o jogador Jim Rising conseguiu matar 2 trabalhadores, de repente cai ainda um terceiro trabalhador, nada disso, 2 trabalhadores mortos aí por parte do Jim Rising, não conseguiu levar a rainha, agora aquela rainha ali tá tranquila, mas olha só, terceiro trabalhador e ainda pode levar um quarto. Foi bom. A ideia mesmo é que o Shan reagiu muito bem quando ele posiciona a rainha num lugar que é difícil de cercar, aí ele acaba com a efetividade do adversário. Eu só quero saber se o Jim Rising ele não tem visão, cara. Olha agora que ele mandou o suzerano, mas ele não tinha. Só que tem um problema, essa terceira tá praticamente pronta para derrubar. Vai precisar mais do que 6 Ergnídeos. Pois é, né, cara? O Jim Rising tava com esses 2 suzeranos aqui muito grudados, aqui um no outro num posicionamento, precisava só de um, realmente, de repente, se um desses suzeranos tivesse feito esse caminho um pouquinho mais cedo, talvez o Jim Rising não tava prestando atenção nisso, tava prestando atenção no ataque dele, cometeu talvez esse pequeno engano. Enquanto isso, lá na base do Jim Rising vai saindo a toca de baratas e ele não tá acenando com uma terceira base, parece que ele vai querer fazer uma pressão no chão. Tá saindo a toca de baratas, tá ficando pronto, na verdade, produzindo também, né, pesquisando a aceleração metabólica. O Shan, ciente de que não vem uma terceira base por parte do adversário, começa a produzir aqui a toca de baratas, que vai fazer... Toca de baratas, não, desculpa, o ninho de tatu bomba, que vai ajudar ele na defesa e parte pro antro.
Pois é, o jogador Shan já tá indo pro antro, o Shan que tem apenas 2 gás aqui, 2 gás na base principal, começa a tirar já a câmera evolutiva aqui por parte do jogador Shan. O Jim Rising vai tirando nada mais, nada menos do que 12 baratas, uma quantidade gigante de baratas, cara. E isso obviamente vai impactar justamente nessa terceira base. O objetivo é realmente levar essa terceira base ou deixar o adversário numa situação bem ruim economicamente para não voltar para o jogo ou para simplesmente não ter como voltar, né, para ou finalizar ou pelo menos deixar numa situação que não tem como voltar para a partida. O problema é que o Shan já viu essa movimentação lá na base do Jhin. Pois é, já vão saindo essas baratas por aqui por parte do Jim Rising. O Jim Rising ainda vai mandar um reforço de alguns Ergnídeos. O jogador Shan tenta fazer um run-by aqui com seus próprios Ergnídeos, dá de cara com os Ergnídeos do jogador Jim Rising. Já tem rainhas, já tem algumas baratas aqui para tentar fortalecer essa defesa. Olha só, o jogador Shan vai tentando forçar essa porta do Jim Rising. Já tem algumas rainhas para se defender. Enquanto isso, vai chegando o ataque do Jim Rising. Aliás, já tem alguns Ergnídeos aqui pentelhando a base do jogador mexicano Shan. Uma rainha aqui foi deixada para trás, essa rainha pode cair a qualquer momento. Enquanto isso, as baratas do jogador Shan vão tentando fazer alguma coisa. O Jim Rising consegue dar uma espécie de surround por aqui. Chegaram as baratas do jogador Jhin. O Jim Rising tenta fazer alguma coisa, muita coisa pro jogador Shan. O Shan tem a reposição muito mais perto e esse ataque pode ser rechaçado, Bárbara. Na verdade ele vai, né? A quantidade de unidades que veio inicialmente do Jhin Rising era muito boa, mas me pareceu que o posicionamento ali na principal não foi dos melhores, mas ver esses Ergnídeos aí fizeram a diferença na hora do combate. Pois é, esses Ergnídeos vão conseguindo tancar uma parte importante do dano aqui dessas baratas do jogador Shan. O Shan foi obrigado a trazer esses trabalhadores, agora as baratas do Jim Rising vão acabar por ser sucumbidas graças a também os Ergnídeos do jogador Shan. O Jim Rising não conseguiu causar um dano muito grande na economia do Shan também, né? E a terceira ainda tá lá acontecendo, né? Vamos ver quantos trabalhadores foram só 6 nessa brincadeira. Tinha que ter sido um pouco mais, levar mais rainha. Tá certo que não tem ali a da principal, mas o Shan ainda se encontra numa situação confortável. Ou seja, tem que partir do Jhin Rising a resposta pro que o adversário tem. Ele tem que, de algum jeito, dar um prejuízo econômico ou até mesmo segurar a terceira dele enquanto ele dá um prejuízo para o adversário. Mas a diferença de suprimentos já está fazendo acontecer em virtude dessa terceira base rolando aqui sem qualquer tipo, né, de ataque por parte do Jhin Rising. Pois é, a gente vê aqui que os rendimentos do jogador Shan acaba sendo quase 50% superior em relação ao Jhin Rising, a 1.500 contra 1.000. O Jhin Rising vai conseguindo limpar agora alguns Ergnídeos do jogador Shan, mas tem alguns status bombas, cara. Esses status bombas vão sendo snipados pelas rainhas, vão sendo snipados pelas baratas, então não conseguiu encaixar o Shan, mas também foi uma perda bem pequena Foi quase irrisória a perda, na realidade, pro Shan ali desses 3 status bombas, né? Sim, sim. O problema agora pro lado do Jhin Rising é ganhar tempo pro pináculo, né? Ele não tem uma economia assim tão efetiva quanto a do adversário, né? A diferença de trabalhadores é 44 pro Jhin contra 60 do Shan. Isso é um problema muito sério. A gente viu que o Eric, com trabalhadores na mesma proporção, não conseguiu lidar com o Shan, e é o que está se desenhando aqui, porque a terceira base do jogador Shan está muito mais tempo rodando. Então, quem tem que dar alguma resposta, quem tem que mostrar alguma coisa aqui, quem tem que fazer acontecer é o Jhin Rising, e isso tá cada vez mais difícil conforme passa o tempo. E até essa questão econômica, né, Bárbara? Entra aquela questão que a gente viu no jogo anterior, que o Shan tinha algumas mutaliscas, mas a quantidade de baratas do Jhin Rising era muito grande. Agora o Jhin Rising vai ter agora, tudo bem, 9 mutaliscas, mas caso o Shan resolva atacar com essa quantidade gigante de baratas, 9 mutaliscas não vão dar conta, né? Sim. Até porque já tá indo pro nível 2 de carapaça aqui para as unidades para as baratas do jogador Shan. E isso vão fazer elas ficarem muito resistentes. E a quantidade também é muito grande. Pois é, cara. Agora o jogador Jhin Rising acabou mostrando essas mutaliscas. O Shan passou ali por baixo. Ainda não tem a reconstituição glial. Não tem reconstituição glial dessas baratas. As baratas não estão andando muito rápido. O jogador Jhin Rising achou essas baratas. Caiu só uma por enquanto, apesar da quantidade de mutaliscas. Ele vai conseguindo dar uma amolecida nessas baratas do jogador Shan. O Shan simplesmente vai ignorando essas baratas. Fingem que não estão vendo as mutaliscas. Vão caindo
nossa, quase nada de baratas vai caindo, né? Não cai, porque o aprimoramento e a quantidade, né, acaba... E agora o Jim Rising vai tomar lá. Os Tatubon passaram na economia, levaram 3 trabalhadores. O problema é segurar essa quantidade de unidades. Vai ganhar um atropelo como foi no jogo passado. Pois é, cara, vem pra cima uma quantidade muito grande de baratas, as baratas já vão subindo a porta da base principal, é um tiro, aquela rainha caiu, não teve nem chance de rezar, vem pra cima, agora o jogador Shan vai tentando sniper algumas construções do jogador Jim Rising, o Jim Rising vai tentando se defender, as Mutaliscas não conseguiram lidar ainda com essa quantidade pequena de baratas que tinha na base, agora sim é que as Mutaliscas vão pegar a quantidade de baratas massivas do jogador Shan, já conseguiu levar aquele antro, o jogador Shan vem pra cima do jogador Jim Rising. O Shan não consegue levar trabalhadores, mas conseguiu levar uma construção muito importante do Jim Rising, que é o antro. A economia do Jim Rising já estava debilitada e acabou ficando ainda mais quando ele perde essa base principal. Por que eu estou dizendo isso? Porque, apesar de poucos minérios, jazidas, ainda tem gás. E ainda tem muito gás para coletar. E como ele está investindo bastante em Mutalisca, tem que ter gás. O bom é que por parte do Jim, ele tirou na dourada. Então, mais uma vez, precisa ganhar tempo, a quantidade de suprimentos está igual, né? Mas na parte de tecnologia ele fica devendo, porque agora tem hidralisca do outro lado e ele não pode bater de frente. Esse que é o grande problema, ele não consegue bater de frente com aquele exército do Shan. O que o Jim Rising pode fazer, né, ele dá aquela movimentadinha com as Mutaliscas, encher o saco de um lado, depois ir pro outro, fazer o jogador Shan ter que se movimentar também, aí ele acaba conseguindo fazer o adversário perder o tempo, né, e ele acaba ganhando o tempo que ele precisa. Ele só não pode, como o Barba comentou ali, bater de frente, é muita hidralisca já que tem o Shan, né. Não dá. E o Shan forçar o combate, né, essa que é a verdade. Pois é, cara, vamos ver o que o Shan vai conseguir fazer. As Mutaliscas estavam pegando algumas baratas do jogador Shan. O Shan agora simplesmente parece que vai ignorar e vai querer bater na porta do Jim Rising e bater no Jim Rising com essa quantidade de Mutaliscas, de hidraliscas, desculpa, cara, vai ser muito difícil pro Jim Rising lidar com isso. E agora pode definir aqui a partida. Pois é, tá vindo aqui agora com esse ataque, um ataque gigantesco por parte do Shan. A defesa do Jim Rising é uma defesa interessante, já tem uma concavidade legal. O Jim Rising não quer nem saber de esperar terminar esse combate. É GG, é vitória do Shan. O Shan consegue fazer 1-1, cara. Empatou. Sim,